Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, senhores passageiros, bem-vindo ao voo 018 do Saída de Emergência. Eu sou a Alexa. Eu sou o Vinícius. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Em atenção ao mês da consciência negra, que foi atribuído a Zumbi dos Palmares, um dos líderes que lutou pela libertação do povo negro do sistema escravista. A gente sabe que tem muita história pela frente, que o racismo, o preconceito e as diferenças estão muito longe de acabar, mas a gente está aqui hoje trazendo coisa boa, trazendo esperança, luz e força para esse povo que nunca deixou de lutar. Trouxemos 3 histórias de sucesso, porque sucesso é coisa de preto. E já que estamos falando de preto, eu sou a Alexa, representando as mulheres negras da Copastur, tenho 28 anos e atualmente trabalho 1 ano e 2 meses na empresa, como consultora de viagens. Mas eu tenho 8 anos nessa profissão, né? Eu sou noiva do Adriano e ainda não temos filhos. Eu adoro viajar, curtir os amigos, ficar com a família e os cachorros, a Mercedes e o Tusco. Olá, queridos. Eu sou o Vinícius, tenho 26 anos, vegano, pagodeiro, apaixonado por praia, estudante de música, sou formado em administração de empresas, estou trabalhando na Copastur há 1 ano e 5 meses no setor de conciliação. Amo viajar e amo falar sobre esse assunto também e queria agradecer já a presença de vocês. E hoje nós seremos os mediadores, né, eu, Alexa, trazendo um pouco de representatividade e protagonismo para o povo negro, né, na edição desse podcast. E nossos convidados de hoje são eles, primeiro, Cristiane Pinto. Cris, bem-vinda, poderia se apresentar um pouco para a gente? Claro, muito obrigada, galera. Bom dia. Não sei quem vai estar nos escutando, né? Que horas vai nos escutar? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Como já me chamaram aí, eu sou a Cristiane Silva Pinto, podem me chamar de Cris. Eu sou jornalista de formação, mas depois de uma passagem longa aí por RH, hoje eu trabalho como gerente de marketing no Google aqui no Brasil e sou fundadora do Comitê de Igualdade Racial chamado Afro-Googlers e espero contribuir aí para a nossa conversa. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigado a você. Ele também, Eduardo Abreu. Edu, pode se apresentar para a gente? Bem-vindo. Claro, muito obrigado, Vinícius. Olá a todo mundo que está escutando aí o podcast Saída de Emergência. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Edu Abreu, tenho 33 anos, sou engenheiro de controle e automação, pós-graduado em gestão de negócios. A maior parte da minha carreira foi criada, na verdade, na área de vendas, mas hoje eu trabalho como supervisor de diversidade, inclusão e cultura da Rock Content, que é a maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina. Minha carreira é todo um turbilhão emocional e de transformação para eu chegar da engenharia ao cuidado com a diversidade e inclusão hoje. Muito vem também do meu trabalho enquanto músico, sou colega do Vinícius aí. Eu canto num bloco de carnaval aqui em BH também, chamado Garotas Solteiras, que é um bloco que levanta pautas LGBTs, pautas feministas. Sou um homem gay, pobre, prounista, muito orgulhoso das minhas origens e espero que, através das minhas vivências, a gente possa ter uma troca bem legal aí com as vivências da Cris, do Felipe, e que a gente consiga mobilizar as pessoas que estão nos escutando aí também. Obrigado, Edu. E por último, mais longe de ser o menos importante, Felipe Moller. Você pode se apresentar aí para a gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, igual a Cris falou aqui também. A você que está ouvindo esse podcast, primeiramente, parabéns por se prontificar a aprender alguma coisa diferente, a estar aqui com a gente nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser incrível. Cara, vendo o portfólio dos meus colegas aqui desse podcast, só me deixou honrado de ter sido convidado para cá. Eu me considero muito um cara sonhador, empreendedor, trabalhador bastante. Hoje eu lidero um coletivo chamado Fábrica de Mentes,
que a gente trabalha muito voltado nas redes sociais, com mensagens inspiradoras, provocativas, motivacionais. A gente impacta mais de 1 milhão de pessoas por lá, nesse trabalho que já dura mais ou menos uns 6 anos quase. E eu sou esse cara que quer ajudar pessoas a não desistirem dos sonhos delas, mas, acima de tudo, entenderem que elas podem sonhar e que elas podem conquistar tudo aquilo que elas almejam. Eu sou esse cara que quer trazer essa esperança e esse amor para o mundo também. Então, muito prazer estar aqui com vocês nesse papo tão fantástico. Então, para começar esse bate-papo, aproveitando que o Felipe se apresentou, falou do Fábrica de Mentes, eu queria perguntar se você pode falar um pouco para a gente, Fê, como surgiu a ideia da criação do Fábrica de Mentes, que hoje em dia já alcança mais de 1 milhão, né, de seguidores no Insta, atingindo uma massa enorme. Se você pudesse contar para a gente como que surgiu essa ideia. Vini, é muito engraçado, porque se eu falar para você que teve um baita planejamento, não teve nada disso, assim, sabe? Eu lembro que em março de 2015, que quando a gente decidiu começar com essa empreitada toda, eu sempre fui um cara muito positivo, muito pra frente. Eu era aquele cara que, eu sou aquele cara que, se eu vejo uma pessoa chateada, eu tento fazer uma piada, uma brincadeira para mudar um pouco o ambiente. E lá atrás, eu sempre postava minhas mensagens motivacionais nas redes sociais, nos meus perfis. Eu já tinha marca de roupa também. Então, eu lembro que quando eu fazia lá um post falando de um moletom novo que eu lançava, o post sempre vinha com uma frase motivacional junto, assim, sabe? Então, sempre teve dentro de mim. E aí eu postava isso nas minhas redes sociais, os meus amigos gostavam, tinha muita curtida, até que chegou um momento que ninguém mais curtia, só minha mãe, minha esposa e minha irmã, sabe? E aí eu percebi que eu tinha virado chato motivacional. Eu ia nos rolês, ia no churrasco, ia com os meus amigos e falava, ih, lá vem o Moller com aquele papo dele. Sai pra lá, cara, eu quero falar de futebol, quero falar de outras coisas. E ali eu tive que me confrontar e tomar uma grande decisão. Ou eu me tornava quem eu sempre quis ser, esse cara pra frente, positivo, ou eu me tornava o que as pessoas queriam que eu fosse. E aí eu falei, putz, deixa eu tentar agradar um pouquinho de cada um dos lados, né? E aí eu criei, junto com alguns amigos meus, a Fábrica de Mentes, e foi a decisão de falar, putz, no meu perfil pessoal eu vou falar desses assuntos mais gerais, e nesse perfil eu vou falar só sobre motivação, eu vou falar só sobre ajudar pessoas. E eu lembro que, mais do que ajudar pessoas, a Fábrica era o meu grande diário. Então, todas as minhas aflições, os meus medos, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu via num livro, num treinamento, alguma coisa, eu levava para as pessoas. E eu lembro que a nossa grande meta inicial era chegar em 5 mil seguidores, Vini. Eu falava assim, putz, quando a gente chegar em 5 mil, eu vou sair na rua, todo mundo vai me reconhecer, vão me pedir autógrafo, sabe? Nem era assim. E a gente tinha uma ideia de bater esses 5 mil seguidores no final daquele ano. E, para nossa surpresa, em menos de um mês, assim, já tinha mais de 5 mil seguidores. Naquele final do ano, a gente chegou em 60 mil pessoas. Só que a grande virada de chave foi entender que nós temos várias pessoas que precisam disso. Pessoas que estão sozinhas, pessoas que têm sonhos, mas têm amigos que puxam para baixo, às vezes os familiares. E a Fábrica se tornou esse melhor amigo de falar, putz, cara, se você está aí precisando de um apoio e não tem ninguém, vem comigo, me dá a mão que eu estou do seu lado para a gente conseguir conquistar tudo isso juntos. Então foi mais ou menos assim que começou, eu tentando trazer um pouco da minha essência, sem deixar de ser quem eu era para os meus amigos também, mas ajudar as pessoas que precisavam de algum amparo motivacional, digamos assim. É bacana porque, assim, você disse que era amigo seu diário, então você ajuda as pessoas e se ajuda também, né? Total. Muito bacana isso. É o lance, assim, é muito importante a gente ajudar o próximo, eu acredito muito nisso. Mas antes de ajudar o próximo, a gente tem que ajudar a gente mesmo, sabe? É aquela velha lógica do avião, né? Que todo mundo fala, antes, se o avião estiver acontecendo alguma coisa, coloca a sua própria máscara. Porque quando você ajuda a si mesmo, quando você está fortalecido, você tem força para carregar as outras pessoas também. Então, é amor próprio para você poder dar amor às outras pessoas também. Verdade, muito bom. E assim, hoje você motiva as pessoas, você fabrica as mentes, né? Mas em algum momento você se sentiu desmotivado por alguma barreira, algum preconceito que você sofreu, algo assim? Eu falo muito, Alexa, que isso é natural. Eu não sou um super-homem, né? As pessoas às vezes me perguntam, todo dia eu abro um box de perguntas na Fábrica. E muitas perguntas é disso. Como você se mantém sempre motivado, sempre alegre? Eu falo, pera lá.
Eu também sou uma pessoa como você, eu também tenho meus dias não tão bons, só que é a questão de ressignificar. Por exemplo, eu não falo que eu tenho um dia ruim, eu falo que eu tive um dia não tão bom. Eu consigo enxergar as coisas positivas mesmo dentro desse dia que não teve o resultado que eu esperava. Só que, o que eu faço? Eu busco bastante conhecimento, eu leio muito livro. Eu acabei de lançar meu próprio livro, assim, sabe? Então, eu busco muito conhecimento, eu vou atrás de informação, eu estou próximo de pessoas que nutrem. Por exemplo, eu comecei saudando as pessoas que estão ouvindo esse podcast, porque é muito importante você estar conectado com pessoas que falam de ideias, pessoas que falam de sonhos, pessoas que falam de coisas positivas. Eu tenho certeza que nossos colegas aqui vão trazer coisas incríveis e eu tô com o caderninho aqui anotando também, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo, Alexa, óbvio que a gente tem desafios no nosso dia a dia, mas eu nunca coloquei isso como uma pedra. Existe, assim, tem uma frase que eu gosto muito que fala que o problema não está em tropeçar, está em se apegar à pedra. Eu posso tropeçar e sair correndo, sabe quando a gente tropeça e faz aquela corridinha fake, né? Ops, disfarçando. Ou eu posso olhar para trás e xingar a pedra que estava no meio do caminho. Então, eu prefiro muito mais continuar olhando para frente, levantar a cabeça e seguir adiante, mesmo com os desafios, do que ficar colocando uma muleta ou trazendo algo que traz ainda mais peso para dentro da nossa realidade, sabe? A vida já é bastante desafiadora. Cabe a gente mudar um pouco nossa mente e procurar enxergar o lado positivo de tudo. É o lance do copo meio cheio, né? Exatamente. Agora, para o Edu, né? A gente está puxando agora um gancho para essa questão da fábrica de mentes do Felipe. E você acha que a baixa autoestima, que você trabalha também essa questão, né, do pensamentos negativos também, você acha que pode atrapalhar as pessoas negras a chegar a um patamar social e profissional? Porque às vezes a pessoa negra, ela pensa que ela não vai chegar, que ela não vai ser aceita, ela às vezes acaba até desistindo, porque ela fica com medo de competir com outras pessoas, né? O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a pararem com esses pensamentos negativos e tudo mais? Eu acredito que essa questão da autoestima, ela sim é uma das maiores barreiras, porque para qualquer mudança, perspectiva que você vai adotar referente a uma transformação ou a um reposicionamento dentro de um coletivo, seja esse coletivo a sua empresa, a sua escola, a sua universidade, os seus círculos, toda perspectiva ela envolve uma transformação individual. E a gente não pode negar que num país que viveu uma escravização muito longa como o Brasil e que marginalizou a população negra em diversos aspectos, que isso faz com que socialmente nós sejamos vistos como pessoas inferiores pela sociedade. Eu gosto sempre de usar um exemplo quando eu vou fazer alguma fala em palestra, alguma coisa nesse sentido. A minha mãe é cabeleireira, eu cresci, né, vendo ela trabalhar, o salão dela é em casa, então eu sempre via essa questão. E hoje, por exemplo, aos 33 anos é a primeira vez que eu estou deixando meu cabelo sem nada de química. Eu sempre gostei de cabelo grande, mas sempre foi aquela questão. Porque a própria escola de beleza, de estética, que a minha mãe viveu ali nos anos 80, quando ela estava se profissionalizando, era uma escola em que o cabelo bonito era o cabelo liso, em que a mulher negra, mesmo não tendo cabelo naturalmente liso, ela precisava fazer procedimentos estéticos para o cabelo dela ficar liso, para meio que se branquear, para se igualar a um padrão que era assim. Eu gosto muito de uma fala da Grazi Mendes também, que é a Head de People da ThoughtWorks, que ela mesma fala pela experiência dela a quantidade de situações em que ela precisou se masculinizar e se branquear para tentar conquistar os espaços que eram devidos a ela. E acredito eu que até, né, a gente citou algumas coisas sobre imagem aqui, eu acho que a própria transformação da indústria cosmética, ela reflete bastante isso, porque hoje a gente vê que a quantidade de produtos para cabelos crespos e cacheados está cada vez maior, a valorização da beleza negra está cada vez maior. E eu estou trazendo apenas pela questão da estética visual, né, dessa questão de pertencimento pelo visual, mas essa é talvez a porta de entrada para essa discussão da autoestima, porque quando você não se enxerga
bonito ou bonita como outras pessoas ao seu redor, quando a pessoa que você vê na mídia, quando a pessoa que você vê sendo representada como padrão de beleza não é nada parecida com você, isso te afeta. E, querendo ou não, a gente também tem que considerar que tem vários outros espaços que foram negados à população negra, como os ambientes acadêmicos, os ambientes profissionais. Tanto é que a gente tem, por exemplo, menos de 5% das lideranças executivas que são ocupadas por pessoas negras. Então, diante de um espaço onde existe pouca representatividade e onde, mesmo onde existe essa representatividade, a proporcionalidade dessas pessoas ainda não é tão grande, é muito fácil que seu autossabotador interno comece a gritar e falar: você não pertence a esse lugar, você não é tão bom quanto essas pessoas, você não é tão bonito quanto essas pessoas. E a história não é bem por aí, sabe? Todo ser humano é cheio de capacidades, assim como é cheio de limitações. E respondendo diretamente a sua pergunta, Alexa, o que eu acho que a gente pode fazer com as pessoas é muito aquela questão de um levantar o outro, sabe? De eu, por exemplo, que estou num espaço de liderança hoje, de eu me preocupar em ter mais pessoas negras em espaços de liderança dentro da empresa comigo. O Felipe, que faz esse trabalho magnífico aí nas redes sociais, empoderando pessoas, estender esse discurso também a mais pessoas. A Cris, eu conheço o trabalho Afro-Googlers aí por fora na vida, né? Fazer esse trabalho de empoderamento, de fazer com que as vozes tenham espaço e sejam ouvidas. Eu acho que parte muito disso, de a gente reconhecer o nosso próprio valor, mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, de a gente puxar outras pessoas para fazer junto. Porque também não adianta só eu ter essa força dentro de mim e não promover isso em prol de toda uma comunidade que tem as mesmas demandas que eu. Muito bom, Edu. Que aula. Eu queria perguntar para a Cris. Cris, você vi em alguma entrevista falando que tinha o sonho de cursar engenharia aeronáutica, certo? Aí você poderia falar um pouco as barreiras, o que te fez mudar essa direção, de desistir até de cursar esse sonho? Com certeza, Vinícius, é uma história meio... aquelas histórias que a gente vai analisar e entender depois de grande, né? Depois, com a bagagem que a gente tem, você olha para trás e sabe falar: nossa, isso foi racismo, isso foi machismo e tal. Mas quando você tem 15, 16 anos é difícil, né? Ainda mais com outras dificuldades que meus colegas já pontuaram aqui. Então, para contar essa história para todo mundo, desde criança eu queria ser astrônoma, ou em algum momento eu decidi que eu queria ser engenheira aeronáutica, que ia trabalhar na NASA, que ia estudar no ITA. Era um sonho, assim, eu coloquei na minha cabeça desde criança, porque eu era muito apaixonada, né, pelo espaço, pelos astros e tal. E assim, desde bem pequenininha eu já falava que eu queria ser engenheira aeronáutica. E aí na escola, crescendo assim, sempre tem esses preconceitos que inclusive colocam na cabeça das crianças, né? Tipo, ou você é bom em, sei lá, português e história, ou você é bom, por exemplo, em matemática e física, né? E eu ali também ainda filha, né, de pais pretos que te exigem que você, né, sempre seja um dos melhores, e eu também internalizando isso, eu sempre me dei muito bem com todas as matérias, então sempre fui bem, tanto, né, ali no lado das humanas, quanto do lado das exatas, sempre tive a facilidade de escrever, mas também de fazer contas, e assim eu fui crescendo, mas ainda assim sempre pensando, né, nesse sonho de ser engenheira, falava que ia estudar no ITA e tudo mais. E aí, conforme eu fui crescendo e perseguindo, né, indo atrás desse sonho e tudo mais, eu fui mudando de escolas. Então, no começo, né, meus pais pagavam uma escola particular para mim e para o meu irmão até a 8ª série, e depois, a partir do colegial, fui estudar em escola pública. E aí eu fui estudar na Federal, que hoje em dia eu nem sei, tem no Brasil inteiro, né? Eu acho que hoje em dia chama Instituto Federal de Tecnologia, não sei, era o antigo Cefet, porque tá sempre mudando de nome, então já não consigo mais acompanhar que nome que tem hoje. E aí eu fui estudar lá, entrei num curso técnico em eletrônica, né? Então, já pensando também nesses conhecimentos que eu estava adquirindo para um futuro, né, de fazer uma faculdade de engenharia e tudo mais. Então, primeiro, eu já tinha muita vontade de me profissionalizar, então ter um curso técnico, né, que ia me permitir trabalhar e também
ter uma graninha, ajudar minha família e tudo mais. E essa questão de me preparar para esse próximo passo, que seria a faculdade. E aí, entrando no curso técnico, é o que eu falei, você tem 14, 15 anos, né? Eu tinha 15 anos quando eu comecei, estava no segundo colegial. Eu estudava o colegial de manhã, fazia o técnico à tarde. E aí, tipo, você entra lá, aí primeira coisa, né? Dos 50 alunos da sala, tinha eu e mais 2 meninas. Só que aquilo, você é adolescente, né? Você ainda não reflete tanto sobre essas questões, né? Claro, era chato, tinha que, né, aprender a lidar com um monte de piada machista, não sei o quê, dos meninos, tá, mas, né, tipo, normal, você não reflete muito sobre isso. E aí, conforme foi passando o curso, eram 2 anos de curso. O primeiro ano, beleza, levei super bem, tranquilo, laboratório, teorias, tudo mais, ok. Chegou no segundo ano, obviamente a matéria começou a complicar, a gente começou a estudar derivada, por exemplo, e eu comecei a ter muita dificuldade com a matéria. E aí, para ajudar, ainda só tinha professores homens, né? E assim, e muito sarcásticos. Tinha um professor especificamente que ele sempre falava assim: ah, meninos, vou passar aqui a matéria e depois vocês explicam para as colegas mulheres de vocês que não vão entender. Então depois vocês explicam para elas. Aí os meninos, kaká. E eu até falava para os meus amigos, tipo, pô, você tá dando risada, não sei o que, mas é piada, meu, deixa quieto, meu, esse cara aí, não há nada a ver, nada a ver, mas não, deixa quieto. E sabe, sempre esse clima, esse machismo na aula, até, tipo, na hora de explicar a matéria, o cara fazia questão de fazer uma piada com as mulheres, mas é isso, né, de novo, eu tinha 15, 16 anos, o negócio vai indo. Até que eu comecei a realmente ter muita dificuldade com a matéria, e esse mesmo professor, que era né, já deu pra perceber que o cara era né, e ele veio até mim. Era a matéria que eu mais tinha dificuldade, era dele, que era justamente ele que explicava a derivada. E aí ele vem até mim, me abraça, olha para mim e fala assim: por que você não desiste? E aí, tipo, meu, né, de novo, assim, acho que na hora você não tem nem noção, né, da grandeza do que tá acontecendo. Um professor vir em sala de aula, primeiro, tocar em você, porque ele me abraçou, né? Olhar nos seus olhos e falar: por que você não desiste? Um professor fazer isso com um aluno, né? E, tipo, óbvio, na hora eu fiquei morrendo de raiva, mas é aquilo, né? Tipo, de novo, eu ainda não via como uma questão sistêmica. E aí acabou que, cara, tipo, eu já tava assim, né, tendo super dificuldade com a matéria, eu estudava, né, de manhã e à tarde, então já tava sendo difícil levar aquele curso, último ano do ensino médio e tudo mais. Por outro lado, eu tinha outros professores que me apoiavam, por exemplo, eu estudava violão e tinha um professor super sensível, super incrível, que falou assim pra mim: Cris, você é tão boa, né, comunicadora, você escreve bem e tal, você já pensou em prestar jornalismo? E aí, com o tempo, né, eu mudei de ideia, prestei jornalismo, desisti da engenharia, falei, que realmente, tô tendo essa dificuldade com a matéria aqui do técnico, imagina na faculdade, né? E acabei desistindo realmente de ser engenheira, não desisti do curso ali do técnico em eletrônica, mas assim, tipo, meus colegas realmente que me ajudaram a terminar, porque só fui até o final para provar que eu ia me formar, sabe? Mas assim, eu já não tinha mais interesse em estar ali. E é isso, né? Hoje em dia, olhando para trás, você vê, tipo, eu vejo a exclusão que tinha na sala de aula, né? Eu vejo as piadas machistas, eu vejo o comportamento machista, mas eram coisas que eu não entendia na época, né? Que talvez se eu e as outras 2 meninas, por exemplo, que estávamos na sala, estivéssemos nos unidos, sei lá, talvez a gente tivesse se ajudado mais, ou talvez a gente pudesse ter ido na diretoria e reclamar dos professores, né? Então hoje eu vejo com esperança essa galera mais nova que já tem acesso a certas informações, tanto em relação ao racismo, quanto machismo, quanto a LGBTfobia e tudo mais, e que hoje consegue começar a se posicionar mais cedo. Mas, olha, eu era do Grêmio, já era, né, bem politizada, assim, e mesmo assim, essas coisas estavam acontecendo comigo e você não vê, né? Então, hoje, eu olho para trás, não me arrependo de nada na minha trajetória, porque eu acho que são essas coisas que fazem eu ser quem eu sou e estar onde eu estou hoje em dia. Mas é claro que não dá para deixar de pensar assim: o que será que a Cris, né, engenheira, teria feito? Onde será que ela estaria hoje? Será que eu ia para a NASA um dia? Então, eu acho louco que hoje eu trabalho com tecnologia, no fim das contas, mas, né, a trajetória foi outra e definitivamente
cada vez menos mulheres e pessoas negras tenham seus sonhos aí roubados, né, pelo machismo, pelo racismo, pelo preconceito. Hoje eu trabalho por isso, né? Com certeza vocês três ajudam muito nessa questão, né, para a gente diminuir isso cada vez mais. Posso fazer um adendo rapidinho à fala da Cris? Eu acho muito interessante quando ela traz essa questão de nós, enquanto grupos minorizados, que a gente precisa sempre se provar, sabe? E ocupar espaços, como ela citou, por exemplo, ocupar o Grêmio, sabe? Eu também fui de DA na faculdade, a gente tem muito essa ânsia de querer ocupar os espaços e se provar, porque a gente sabe, mesmo que não com consciência, né, com a consciência propriamente sobre isso, a gente sabe, a gente enxerga que a gente é menos ouvido e menos representado na sociedade. E vem muito, eu acho que esse esforço da necessidade de se provar e ocupar aqueles espaços ali vem muito disso, porque pelo fato de não termos sempre as nossas vozes ouvidas, a gente ocupar esses espaços dessa maneira é importante, e às vezes é muito desgastante isso, né? Então, eu compartilho muito com você, Cris, de que é muito importante que as pessoas mais jovens, que essa nova geração que está chegando, e com esse boom das redes sociais aí, facilitando o acesso à informação, eu acho que é extremamente importante que a gente que pode, que já tem uma certa consciência e posição, que a gente também fale sobre esses percalços que a gente passou, para que ao longo da trajetória isso se diminua. E as pessoas negras, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, que elas consigam ocupar esses espaços de forma mais natural e sem precisar bater tanto de frente ou brigar tanto por esses espaços. Exatamente. E Cris, mediante essa questão de você ser negra, de ser mulher, de ter sido sempre a única em quase tudo que você fez na sua vida, como é que fez para você sempre se manter de pé e seguir seu caminho sem cair? O que você fez? Como que você conseguiu? Fala pra gente. Muito legal essa pergunta, Alexa. Quando eu era mais nova, né, eu venho de uma família que, assim, totalmente a cara do Brasil, você tem do preto ao japonês, sangue do meu sangue, assim, sabe? Então, meu pai é uma pessoa com deficiência, então a minha família é muito grande, minha mãe tem 11 irmãos, meu pai tem 14 irmãos, então, assim, eu sempre convivi num espaço de muita diversidade, né? Alegria, churrasco, todo mundo unido e tudo mais. Então, eu cresci sabendo que eu era, né, a neguinha na minha escola e a única nesses espaços que eu ocupava, mas ao mesmo tempo, né, a minha família não era uma família militante, não era uma família que tinha tanta consciência racial ao mesmo tempo, né, a ponto da gente discutir tanto sobre isso em casa. Então, eu cresci muito nessa coisa de, tipo, sou a única, mas fazia o meu ali e não refletia muito sobre isso, sempre fui pra cima, sempre fui alegre, sempre é aquilo, né, quando você não é a bonita popular da escola, você desenvolve outras habilidades, né, então você é a legal, você é engraçada, né, você é tipo, gente fina com todo mundo, você é CDF, um monte de coisa, então você vai desenvolvendo outras coisas na sua vida. E conforme eu fui crescendo, eu sempre fui essa pessoa amiga, né, pra cima, me reconheci muito nas coisas que o Felipe falou, né, de trazer alegria e tudo mais. Mas hoje em dia é muito mais difícil, né? Porque depois que você começa a ter mais consciência, é que nem a pílula do Matrix, né? Você escolhe ali a pílula azul e continua na ignorância, ou a pílula vermelha e entender mais. E quando você mais, né, descobre mais, é a faca de dois legumes, como eu gosto de falar, é a faca de legumes, porque ao mesmo tempo, né, você fica mais atento também para os problemas da sociedade, como eles, né, te impactam, como esse racismo, esse machismo te impacta. Então, né, eu sou essa pessoa que é muito consciente e ao mesmo tempo eu tenho muito mais dificuldade de manter essa minha felicidade, esse meu bem-estar, porque você acorda, todo dia tem uma notícia de um preto morto, sabe? Você acorda, todo dia tem uma injustiça, seja com os pretos ou não, seja com a LGBT, seja com as pessoas com deficiência, todo dia é alguma coisa. Então, hoje, na verdade, eu tenho muita dificuldade. Eu venho numa batalha muito grande, já de anos, contra a depressão, contra a ansiedade,
né, tentando me cuidar. Algumas coisas melhoraram aí nos últimos anos, mas tem sido muito difícil, né, porque é aquilo, ainda mais quando você está nesse espaço de também abrir caminhos, de criar pontes, você é muita coisa ao mesmo tempo, né, você continua sofrendo a opressão e ao mesmo tempo você está lutando contra essa opressão, aí parece que vem 2 vezes mais a opressão, porque é óbvio que existe uma resistência, é óbvio que existe uma resposta, né, do sistema quando você também está forçando essa mudança, você está encabeçando essa mudança, você tem o lado, né, da sua família, de olhar para a sua comunidade, de ver muita gente ainda passando, né, por questões, e aí você se sente culpado, às vezes, de alcançar aquele lugar onde você está. Ou então tem a questão de que muitas pessoas se inspiram em você, né? Então você também já não pode mais falhar, porque tem um monte de gente prestando atenção e falando, Cris, você me inspira, eu quero um dia chegar aí onde você tá, nossa, trabalhar no Google, que sonho. Aí ao mesmo tempo você tem a galera branca que acha que você é a Wiki Preta, né? E qualquer dúvida que eles tenham, é com você que as pessoas vão falar, né? Então, assim, estão sempre roubando o seu tempo, para falar, será que você não pode conversar comigo sobre esse projeto? Eu quero contratar mais negros, você pode me ajudar aqui? Onde que eu começo? Você pode, sabe, e aí estão sempre tentando roubar o seu tempo também, então tem sido muito complicado, assim, tentando resumir, tem sido essa batalha constante entre me manter saudável e otimista, né, e com tudo isso que o Felipe trouxe com um sorriso no rosto, apesar de coisas como o Vinícius falou, né, de ainda ter que, Vinícius não, o Edu, de ter que ainda lutar, né, contra padrão estético, de estar de luto o tempo inteiro, porque ter sempre alguém morrendo, tipo, das próprias ansiedades de eu ter que me provar o tempo inteiro, né, a gente trabalha 3 vezes mais, no mínimo, para entregar o dobro para ser reconhecidos como iguais, né. O cansaço, eu levanto todo dia, sento a minha bunda na mesa, às vezes sem tomar café da manhã, às vezes não almoço, e eu, tipo, só paro à noite exausta, sabe? Isso, tipo, já era antes no escritório e hoje em dia em casa, então ainda pior. Então, assim, são várias coisas e, de fato, tipo, o que eu falo é que cada um realmente tem que encontrar, né, o que te faz bem e o que consegue te tirar dessa, o que consegue te trazer algum respiro, alguma felicidade, se reconectar com a sua identidade mais profunda, sem essa questão do racismo, né? Tipo, porque no fim das contas, todos nós, né, Alexa e todo mundo, a gente só quer ser a gente, né? Você não quer ser a preta tal, você não quer ser a militante, você não quer... A gente tem que ser, porque é isso, né? A gente quer um mundo mais justo e toma essa frente, e se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente já estaria muito melhor. Então a gente faz o nosso, mas no fim das contas a gente só queria, né, ser humano, ser a Cris, que é engraçada, isso, é aquilo, que toca guitarra, que gosta de carnaval, X. E aí no fim das contas você não pode, né? Então é muito importante que cada um continue, né, tentando ao máximo, qualquer aquela uma coisa que você não vai deixar roubarem do seu tempo, não vai deixar roubar da sua alegria, porque senão a gente realmente até perde a força de lutar, né? Nesses momentos que eu tive, que eu tava pior, assim, depressão, era aquela coisa, a sua alma escolheu estar ali no campo de batalha, mas ao mesmo tempo é tanta loucura nesse mundo, é tanto problema, que você vai perdendo a força, você vai se sentindo impotente, né? Você vai se sentindo triste, melancólico, aquelas coisas vão te afetando. Quando eu vejo, né, casos como a menina Agatha, o menino Matheus e tudo mais, cara, eu fico de luto, como eu sei que vocês aqui que estão aí nessa conversa ficam de luto, como se fosse um irmão, como se fosse da família, isso é o tempo inteiro a gente de luto, né? Então, por isso que o trabalho do Felipe, por exemplo, é tão importante, porque a galera tá doente mentalmente, né? E principalmente a nossa comunidade, a gente tá muito doente e parece que quanto mais você descobre e aprende sobre, parece que mais doente ainda você fica, né? É difícil esse balanço entre saber, né, e analisar e criticar e conseguir manter a sua saúde mental. Eu não tenho a resposta ainda, eu venho tentando várias coisas, então
por exemplo, terapias holísticas, tudo que eu tenho oportunidade, e gente, tem coisa cara ou de graça. É assim, eu vejo aulas de meditação online, por exemplo, ou yoga, eu vou lá e tento, é a terapia, é assim, são os cristais, é a aromaterapia, é luz, tudo. Eu tento de tudo e vou achando ali o que me faz bem e vou construindo a minha espiritualidade, a minha saúde mental em volta disso, né? Os amigos, a família, porque, gente, putz, parece que é isso, né? O mundo tá sempre tentando te derrubar e realmente, como até foi falado aqui, você tem que se empoderar, né? Então, você pode até achar pessoas e coisas que te ajudam, mas depende de você tomar essa ação para ir atrás ao mesmo tempo. Então, eu desejo aqui que todos os meus irmãos se mantenham fortes e consigam, né, achar essa energia para direcionar para achar uma coisa que te faz bem. Você não precisa fazer tudo, não precisa fazer exercício, yoga e meditação, isso e aquilo ao mesmo tempo, mas aí aos poucos, né, juntando essa lã, vai, né, enrolando ela de volta para o novelo, que quando você vê, a coisa vai tá melhor. E eu digo isso por experiência própria, mais uma vez, faz anos já, né, mais de 3 anos que eu batalho contra a depressão, cada vez melhor, mas parece que realmente o trabalho não termina, e ainda mais com racismo todo dia. Então, galera, se cuidem mesmo, façam o possível, um pouquinho que vocês puderem, quando vocês puderem, mas façam, porque sobreviver também é ir contra o racismo, né? A gente se manter vivos e saudáveis já é um ato político, já é revolucionário. Então, cuidem de vocês primeiro, né? Coloca a sua máscara primeiro de oxigênio antes de colocar nos outros, e saibam que vocês não estão sozinhos, tem gente tentando também. Então, mais cedo ou mais tarde, essa mudança, ela virá, né? Com certeza, disse tudo. Falei muito, desculpa. Não, Imagina! é que a gente gosta. Imagina, que isso. Perfeita. Edu, eu queria... Você comentou que a sua carreira foi, né, um turbilhão de emoções para lá e para cá, até chegar onde você está hoje. Eu queria que você contasse um pouco como que é o seu trabalho na Rock Content, né? Como funciona, o que você faz lá hoje em dia. Contar um pouco para a gente disso. Maravilha. Como eu falei lá no começo, eu sou engenheiro de formação, mas assim como a Cris enfrentou seus percalços aí com a eletrônica, eu também enfrentei os meus com a engenharia. Eu percebi que a engenharia era um lugar onde eu não me sentia à vontade enquanto um homem gay, principalmente. A partir daí, eu decidi reescrever minha história e buscar outras oportunidades. Eu acabei me deparando com uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande, que é a área comercial. Logo após sair da faculdade, eu tive uma oportunidade de substituir um colega que saiu da empresa no lugar em que eu trabalhava. E a partir daí, olha, acho que eu me encontrei, que eu falo com pessoas, que eu interajo com um monte de gente diferente, então é por aqui que eu vou. Fiquei por muito tempo, mas entrei na Rock, inclusive, no time de vendas, depois eu migrei para o time de Customer Success, mas eu acho que a gente não se separa, existe muito uma crença que eu acho que ela tem um pouco limitante, às vezes, que a gente tem o eu profissional e o eu pessoal. Eu acho que as coisas não se separam, inclusive porque quando a gente está mal no lado profissional, o nosso lado pessoal fica afetado e vice-versa. E as questões de diversidade, de inclusão, elas sempre me atravessaram muito, tanto pela minha vivência quanto pelos meios em que eu convivi, porque, como eu expliquei, eu faço parte do carnaval aqui em BH. O Carnaval de BH é um carnaval muito politizado e o bloco em que eu cantei é um bloco muito plural. Nós somos, por exemplo, hoje 3 vocalistas. Os 3 vocalistas são pessoas negras. Eu canto com outras 2 meninas. As meninas trazem a vivência dela enquanto mulher, elas trazem a vivência enquanto pessoas gordas. A gente tem o bloco regido por uma mulher e por um cara gay, então é um bloco em si muito plural e que acaba se refletindo no nosso público e na bateria. Então essas coisas, elas sempre atravessam muito. E desde que eu entrei na Rock, essa questão da diversidade era uma coisa muito enraizada, já existia muito forte ali. Eu me lembro que já existiam organicamente alguns grupos de afinidade. Na época a gente tinha o Minas da Rock, que era um grupo de mulheres, e o Rock Queer, que era um grupo de LGBTs.
A partir do tempo surgiu também o Afro Rock, que é o grupo de pessoas negras, surgiu o Inclusion Rocks, que era o grupo de pessoas com deficiência. E, aos pouquinhos, a empresa foi tomando corpo, foi contratando mais gente, e nós percebemos que existia a necessidade não apenas de ditar regras de conduta, principalmente porque quando você impõe essas regras, muitas pessoas não entendem o porquê. Então, elas saem do ambiente da empresa, reverberam os mesmos comportamentos que elas têm, né, que vêm aí da estrutura sistêmica, que impõe o racismo, impõe a homofobia, impõe o sexismo. E a gente resolveu que não bastava só ditar condutas e falar: pessoas, a gente espera que vocês ajam dessa maneira aqui dentro da empresa. Porque cedo ou tarde, se a gente não tivesse isso enraizado, a importância e o cuidado com as pessoas enraizado na cabeça de todo mundo, os comportamentos ruins que elas tinham do lado de fora da empresa iam acabar reverberando dentro da empresa também. Então, a partir daí, eu puxei o CEO da empresa na época e sugeri que a gente deveria ter alguma iniciativa de diversidade. A Rock sempre foi um espaço muito aberto, a gente sempre tem rodas de conversa que são parte do nosso calendário. Então, quando surgiu essa ideia, nem era para ter a proporção que teve, era para que a gente só realmente tivesse mais oportunidade de discutir pautas diferentes da maioria que estava ali, que era uma maioria branca, hétero, cis, sem deficiências, que acaba, às vezes, não entendendo tanto outros contextos, até pelas bolhas às quais essas pessoas pertencem, né? Eu acho que também de certa forma, importante que a gente não vilanize essas pessoas. Elas, sim, se aproveitam de determinados privilégios que foram estruturados, mas elas não fazem isso intencionalmente na maior parte das vezes. Eu acredito muito na boa vontade das pessoas. E foi a partir daí que veio essa conversa. A minha ideia era promover troca de experiências mesmo, sabe? Dar oportunidade para pessoas que, às vezes, não tinham tido, devido aos privilégios ou aos seus contextos, não tinham tido tanto contato com outras causas, para que eles pudessem conhecer um pouco de outros universos. E a partir daí ele me desafiou a criar um programa de diversidade para a empresa. Fiz um estudo aí bem longo, de 3 meses, observando práticas em consultorias, em outras empresas e coisas assim, para tentar refletir um pouco daquilo que era bom em termos de mercado para o nosso dia a dia. E em julho do ano passado, eles me convidaram para liderar a área que eu toco hoje na Rock, que é a área de cultura, diversidade e inclusão. E é uma área responsável hoje por não apenas estabelecer as políticas antidiscriminação e as políticas voltadas aí para a inclusão de pessoas, mas também é uma área voltada a educar as outras pessoas para que elas aprendam a conviver. Eu costumo dizer muito que diversidade é uma área que tem 2 clientes internos. A gente tem o grupo minorizado, que é um grupo que precisa ser empoderado, que precisa ser levantado, que precisa ter ouvidos, eu não diria vozes, mas precisa ter ouvidos. Mas a gente também tem a pessoa que está na outra ponta, a pessoa que goza dos privilégios, que muitas vezes nem sabe disso. E a gente precisa dessa pessoa enquanto aliado, porque se ela usar bem os privilégios dela a favor de quem não tem tanto privilégio assim, a gente consegue fazer transformações incríveis assim na sociedade e naqueles meios onde a gente está. Então, o nosso trabalho ele vem bem nesse sentido, em criar essas oportunidades de troca, essas oportunidades de aprendizado, ao mesmo tempo que a gente trabalha também tentando empoderar esses grupos e fazer com que esses grupos participem mais e mais ativamente das nossas rotinas. É um trabalho do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu sei que a gente ainda tem muita coisa para alcançar, até porque a gente vem falando aí de um país de 520 anos de história que se estruturou em muitas bases opressoras, mas eu fico muito otimista quando eu vejo, por exemplo, resultados como a empresa respondendo em uma pesquisa que 96% do time acredita que os esforços de diversidade e inclusão são importantes. E quando 8 em cada 10 pessoas falam que essa é uma razão a mais para eles trabalharem na Rock. Isso me mostra que as pessoas, sim, estão preocupadas e que elas acreditam que esse é o caminho. E me dá muito orgulho em fazer parte dessa construção e dessa transformação, que eu acho que mais do que uma transformação organizacional em si,
é uma transformação de mindset. A gente está mudando a mentalidade e a maneira como as pessoas enxergam o mundo, tanto em relação ao seu próprio pertencimento, enquanto parte de grupos minorizados, quanto em relação a alguém que, às vezes, ocupa um lugar que pode dar visibilidade para uma demanda que não tem protagonismo. É algo que dá bem orgulho, assim, eu fico até emocionado, assim, quando eu falo desse tópico, porque é realmente muito valoroso contribuir com isso. Incrível. E você, assim, tem encontrado ainda muita dificuldade no âmbito corporativo para essa questão de inclusão e diversidade? Ou você acha que ainda está sendo mais fácil, assim, o seu trabalho? Eu acho que ambas as respostas são válidas. Existe ainda muita resistência, inclusive até a própria questão sistêmica, ela cria uma barreira muito grande, porque, infelizmente, o mercado ainda é acostumado a setar barras muito altas para contratação. Então, a gente sabe, por exemplo, que a maior parte da população negra do país ela ainda não tem acesso ao ensino superior de qualidade, a oportunidade de estudar outros idiomas, coisas nesse sentido que às vezes são exigências para você entrar numa empresa. Então, existem sim barreiras, não são poucas. Tem essas barreiras tanto mais fáceis de compreender, quanto as próprias barreiras que a gente precisa ir desconstruindo aos pouquinhos em relação às opressões que estão estabelecidas no sistema mesmo. Ao mesmo tempo, eu acho que, pelo fato dessas pautas estarem ganhando muita notoriedade, e aí novamente eu destaco o boom das redes sociais como uma arma muito favorável a isso, mas com mais vozes sendo ouvidas, mais demandas sendo trazidas à tona, eu acho que as empresas estão começando a ser cobradas por essa questão. Isso, além, né, de diversos estudos que comprovam os benefícios da diversidade e da inclusão para os negócios, eu acredito que as empresas estão se preocupando com isso também pela questão da imagem social e da responsabilidade que elas têm quanto elementos transformadores dessa realidade. Porque hoje, em qualquer conversa que você vai ter em âmbito de RH, em âmbito de cultura corporativa, diversidade sempre é o hot topic, assim, sabe? É sempre o assunto que é o que sempre falo, né? Diversidade está na moda agora. Eu acho que isso vem muito como esse reflexo, sabe? Das empresas estarem entendendo um pouco desse papel social e encararem a responsabilidade de fazer, né, uma reparação aí pelo histórico social que foi colocado. Mas sim, existem inúmeras barreiras, não dá para falar que é um trabalho fácil. É muito difícil, por exemplo, hoje você encontrar pessoas que fazem parte de grupos minorizados, no geral, mas eu acho que a questão raça e a questão classe, que atingem muita população negra, eles são dois fatores que se destacam, assim. Porque é muito difícil você encontrar, por exemplo, pessoas pretas e pobres, que são a maioria do nosso país, com um bom nível de inglês, dentro de uma instituição de ensino que vai ser respeitada no mercado. Existem essas barreiras e isso dificulta muito. E ainda não são todas as empresas que têm a abertura ou conhecimento suficiente para bancar uma flexibilização de algumas coisas, de algumas regras, para favorecer essa reparação de forma prática. Então, eu acho que é um desafio enorme que ainda precisa ser superado. Estamos caminhando bem, mas ainda tem muito arroz com feijão para a gente comer nessa história aí. Bastante. Felipe, você, agora mudando um pouco para o Felipe, a sua trajetória, você começou vendendo lanche na escola, depois você criou sua marca de roupa, e aí você chegou agora num caminho, digamos, no caminho do seu sucesso, né? E a gente sabe que o sucesso mesmo, acho que a gente está no caminho, a gente não chega no sucesso pleno. Mas tem alguma coisa marcante ou algo que te ajudou a impulsionar a sua vida, assim, para você chegar nesse caminho, para você encontrar esse caminho? Eu sempre fui uma pessoa que sonhava muito grande, Alexa, muito. Até conversando com a minha mãe recentemente, sempre que eu tenho um momento de desafio, eu converso com minha mãe. Porque, além dela ser minha rainha, meu grande norte de vida, ela me faz
lembrar ou pelo menos reconhecer as coisas que eu falava quando era pequeno. Por exemplo, com relação ao livro, né, que eu acabei de escrever. Ela me falou que quando eu tinha 8 anos, que eu li o meu primeiro livro ali quando pequeno, eu falei para ela, mãe, um dia eu vou escrever um livro. E eu nem tinha noção disso recentemente, sabe? Então, assim, minha mãe sempre falou que desde muito pequeno eu sempre pensava em coisas gigantescas, em coisas fora do controle, assim, sabe? Que se você olhasse um menino preto, pobre, naquelas condições que eu tinha, eu falava, meu, esse moleque tá viajando, o que é isso, assim, sabe? Então, desde sempre, até voltando naquilo que eu falei, né, sobre as muletas, para quem não tá vendo, eu tô fazendo entre aspas, tá? Muletas entre aspas. Porque, por mais desafiador que fosse, eu nunca colocava uma barreira nesse sentido. Por exemplo, eu lembro quando eu era mais jovem, assim, eu tinha uns 15, 16 anos, eu queria ser advogado. E eu tenho uma tia muito próxima a mim que ela trabalhou com isso a vida toda. E eu lembro que ela falou para mim assim, Felipe, você é preto, você é pobre, se você quiser ter destaque na sua vida, você vai ter que trabalhar 5 vezes mais. Isso até entra no que a Cris e o Edu falaram aqui agora, né? Tipo, a gente tem que sempre trabalhar muito mais, muito mais. E naquele momento, eu não peguei na frase da minha tia o preto e pobre. Eu peguei você vai ter que trabalhar 5 vezes mais. O que eu preciso fazer para ter meu resultado? 5 vezes mais? Beleza, eu vou trabalhar 5 vezes mais. Em alguns momentos da minha vida, quando eu não conseguia algumas coisas, eu não olhava e falava, putz, é porque eu sou preto e pobre. Eu sei que tem isso, sabe, galera? Eu sei. Eu sei que em alguns momentos eu bati em algumas portas e por eu ser preto e pobre, as portas não se abriram. Mas ao invés de eu ficar colocando isso na minha mente como algo para me colocar para baixo, eu falava, putz, talvez é porque eu trabalhei só 4 vezes. Então tá, então na próxima vez eu vou trabalhar 5 vezes mais. Porque minha tia falou lá atrás que para eu ter sucesso eu teria que trabalhar 5 vezes mais. Então tá, vou trabalhar 5, 6, 7. Então eu dou muito de mim. Isso é um pouco desgastante, porque a Cris falou que a gente está sempre tentando se provar, sempre fazendo mais. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, beleza, eu vou fazer isso. Então eu acho, para responder a sua pergunta, o resultado que eu tenho hoje, ele está muito longe do que eu imagino. Embora lá atrás que eu falei, né, a nossa meta era os 5 mil seguidores, eu sei que tem muito mais coisas para a gente fazer. Eu quero ter uma série na Netflix, eu quero ter um programa no Multishow, viajar o mundo, sabe, entrevistando pessoas de sucesso. E de novo, eu falar isso hoje num podcast, vão ter pessoas que vão falar, nossa, olha lá, que cara maluco. Mas daqui 5, 10 anos vão ouvir e vão falar, caraca, deu certo. E eu não quero falar isso com prepotência. Você que está do outro lado ouvindo essa história, eu não quero que você me ache prepotente. Eu falo muito, Alex, aqui. Eu posso falar palavrão? É que não é palavrão, tá? Na verdade, eu falo que essa palavra não é um palavrão, é um advérbio de intensidade. Eu falo que eu quero ser uma pessoa foda, não para mostrar para todo mundo que eu sou foda, mas eu quero ser foda para mostrar para você que está aí do outro lado, que em algum momento se acha menor, que em algum momento não conquistou as coisas, que você também pode ser foda também, sabe? Essa é a minha luta diária. Ser o meu melhor de todos, ser a minha melhor versão. Apesar de todos os desafios, eu tenho que ser a minha melhor versão, porque tem pessoas lá fora que se inspiram em mim para elas serem fodas também. Eu lembro a primeira vez, Alexa, que eu fiz um evento. Hoje eu palestro, viajo Brasil fazendo eventos. E eu acho o evento que mais me marcou foi um evento que eu fiz em Salvador. E lá um rapaz, tipo, acabou o evento, aí fez a fila, né, para tirar foto. Eu acho isso muito engraçado. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu acho muito engraçado. Eu falo, gente parando para fazer fila para tirar foto comigo. Mas beleza. E aí um rapaz veio para mim e falou, cara, que bom que você está fazendo esse trabalho. Aí eu falei, pô, que legal, né? Pô, já te ajudei em alguma coisa, bater alguma meta, tal. Ele falou, não, cara, saber que um cara negro tem 1 milhão de seguidores me mostra que eu com 1.000 seguidores posso chegar em 1 milhão também. E ali, eu juro pra vocês, ali eu falei, caraca, eu sou negro, sabe? De tipo, porque querendo ou não, a nossa, pelo menos na minha área, existem pouquíssimos palestrantes negros, existem pouquíssimas pessoas, influenciadores negros, e quando tem, são nichos muito específicos, né, que normalmente as pessoas colocam o nosso povo dentro dessas caixas. E ali eu acordei e falei, caraca, eu tenho uma baita responsabilidade também, sabe? Fora motivar todas essas outras pessoas, eu também estou motivando pessoas negras que querem fazer o que eu faço, mostrando para elas que podem, porque se a gente for procurar dentro dessa nossa galera, não existem tantos assim, sabe? Dá para contar nos dedos da mão as pessoas. Agora temos mais,
E isso é muito legal, que tá tendo esse modismo, né? Como o Edu falou, de tipo, cara, se tá na moda, beleza, eu vou aproveitar a moda para colocar minha cara ali e fazer para que mais outras pessoas da minha galera consigam aproveitar desse hype, aproveitar desse momento também, sabe? Mas, de novo, eu sempre coloquei no meu foco pensar grande. Existe uma frase, eu sou rei das frases, né? Eu gosto daquela frase, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se é para sonhar, vou sonhar grande, gigantesco. Porque se eu não acertar o meu máximo lá, eu acertei algo muito grande, que esse algo muito grande também vai ajudar várias outras pessoas a continuarem pensando de uma forma gigante. Então, desde pequeno, eu sempre sonhei muito grande e até hoje. A gente está gravando, não sei se vai poder colocar isso, né, na hora da edição, mas a gente está gravando isso um dia depois do Dia das Crianças. E eu escrevi um texto sobre isso. Que, cara, a criança, ela não está nem aí pro tamanho do negócio. Ela só quer. Ela vai lá e faz, sabe? O desejo de criança, aquele desejo ardente de eu vou conseguir tudo o que eu quero. Eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser cantor, eu vou ser astronauta. A gente tem isso dentro de criança. Só que quando a gente cresce, os desafios da nossa vida vão trazendo a gente para uma realidade, uma falsa realidade que a gente não pode tudo. Só que se a gente continuar pensando como criança, a gente vai continuar entendendo que a gente pode o que a gente quiser. Então, eu tenho esse desejo, esse espírito gigantesco dentro de mim, de uma criança que sonha gigante, e para sempre serei aquela criancinha de 8 anos que sonhava em escrever um livro um dia. Cara, é isso, sabe? Eu escrevi esse texto, eu falei sobre isso assim. Eu converso bastante com a Laura, minha esposa, né? A gente tem muitos momentos disso, até você que está ouvindo esse podcast, né? Ou até nossos colegas que estão aqui, escreve uma carta para você mesmo, sabe? Pega você com 5 anos, 6 anos, 10 anos que seja, vai uma idade que você já tem um pouquinho de consciência. Escreve uma carta para você mesmo. Repara em todas as suas conquistas, em todas as coisas que você já fez até hoje. Você vai ver como a sua história é fantástica. Porque às vezes a gente acha que o sucesso é o ponto final, sendo que não, o sucesso é a trajetória, é o caminho. Você não fica feliz somente quando você chega na praia. Você fica feliz quando você está descendo, você vê os morros, você vê o ouvido começa a estalar, você começa a mastigar. O processo é muito delicioso. Quanto mais a gente aproveitar esse processo e reconhecer as nossas vitórias, mais a gente vai perceber o quão incrível a gente é. Então escreve essa carta para você mesmo, como ao Felipe de 8 anos. Olha o tanto que você conquistou, olha o tanto que você fez, olha o tanto que você já chegou. Eu tenho certeza que você vai olhar para a sua história com muito mais amor e vai perceber, cara, realmente eu sou uma pessoa nota 10, assim, sabe? E aí, tirar 10 em todas as outras provas fica muito mais fácil. Legal, muito bom. Eu queria abordar um tema aqui com vocês, porque, assim, a questão das cotas. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na ETEC, né, eu entrei na ETEC 2 vezes. A primeira eu entrei para fazer eletrônica, não gostei, fiquei um mês no máximo. E a outra eu entrei para fazer eventos e me formei em eventos, né? Nunca trabalhei na área, mas me formei. Só que essa primeira vez ainda estava no ensino médio e eu me lembro das pessoas, alguns comentários de tipo, mas com cota racial é fácil entrar, né? E tipo, na escola, alguém, passei na ETEC, vou comer. Eu lembro de uma menina específica falar, com cota racial é fácil. Eu queria que a gente abordasse esse tema e vocês dessem opinião, o que vocês acham da importância, até mesmo estamos falando dessa ascensão de pessoas negras, né? Pobres também. E também a Cris, né, que entrou na USP, mas na época que ela entrou não existiam as cotas ainda, né? Então, numa pergunta geral para os três, quem quiser trocar essa ideia para a gente ver o que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre esse assunto. Quem quiser começar, fica à vontade. Eu posso começar, já que você me citou aí, Vinícius, mas eu acho até difícil, cara, sabe, falar sobre cota, porque 2020, ainda ter que discutir o valor das cotas, ainda ter que argumentar, sabe? É tipo assim, não, pelo amor de Deus, galera, tipo, tá aí os resultados, tá aí tudo, assim, sério, tipo, não consigo nem começar uma conversa sobre convencer alguém mais sobre o valor das cotas, assim, saca? Mas um exemplo que eu posso dar é justamente isso, né, que você falou. Na época que eu entrei na USP,
não tinha as cotas raciais ainda. E adivinha, eu era a única pessoa negra na minha sala, né? Tinha eu e uma menina negra à noite, no curso em comunicação, pô, em jornalismo inteiro. E se você expandia para comunicação, tinha ali mais 5 gatos pingados. Se você expandisse para o resto da USP, né, se encontrar uma galera preta e pobre, muitas vezes na FEFELESH, né, nos cursos de humanidades, não porque, não falando de forma alguma da qualidade do curso, nem nada do tipo, mas porque são cursos com uma maior oferta de para quem está ligado aí, sabe que tem, sei lá, 800 vagas lá na FEFELESH, em comparação tem, tipo, né, 60 no jornalismo. Então, a relação candidato-vaga ela é menor e, consequentemente, você tem mais galera, principalmente de classe social mais baixa, acessando esses cursos, o que é incrível. Agora, o resto da USP, assim, meu, quando a gente via um outro preto, era assim, ai, meu Deus, se você é veterano, aquela pessoa, seu filho ou sua filha, né, que é aquela coisa de bicho e veterano, assim, nem fala bicho mais hoje em dia, né, gente, fala calouro e caloura. Então, é aquela coisa, né, de calouro e caloura, aí você vai lá, adota e fala, ai, você é minha filha, você é meu filho, ou quando você entra e encontra um veterano negro ou negra, a pessoa fala assim, ai, vem aqui que eu vou cuidar de você, porque era isso, né, a gente se reconhecia. Uma coisa que eu sempre brinquei com meu irmão, era como a gente, mesmo sem ser popular na escola ou em qualquer lugar, todo mundo sabia quem a gente era. Sempre. Quem que é a Cris? Quem que é o Bruno? Todo mundo sabia. Mas é claro, por quê? Gente de preto, cara. Óbvio, quem é que é aquela manchinha preta ali? É a Cris, é o Bruno, né? Então é isso, sempre a gente foi os únicos. E tá aí o valor da cota, né? Eu não sei, mas tá aí, gente, tá provado. Se hoje a gente tá tendo esse avanço nas conversas, se hoje a gente tá tendo, né, cada vez mais profissionais negros ocupando esses espaços, é porque eles estão vindo dessa geração das cotas. Recentemente a gente viu aí o caso de 2 alunas oradoras lá da turma, né, de graduandos da UFRJ, se não me engano, infelizmente não lembro do nome delas, mas queria reconhecê-las, inclusive, porque elas tiveram, né, a coragem de subir lá no momento de oradoras, no momento de comemoração que você está, né, se formando, e, obviamente, celebrarem isso, mas apontarem todo o racismo estrutural que elas passaram nos anos de universidade, né? Como elas não tinham um professor negro em nenhuma matéria, como não tinha outros colegas negros, como existiam casos de racismo dentro da universidade e a direção não fazia nada, a reitoria não fazia nada. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que esses jovens que estão alcançando, né, a universidade, o ensino superior, através das cotas, eles também não se dão por satisfeitos, né? Isso é só a faísca que faz eles continuarem questionando. Então isso é incrível, porque é isso que a gente precisa, né? De mais pessoas negras conscientes, né? Do racismo diário. São as cotas que estão fazendo com que a gente tenha mais profissionais mais profissionais negros entrando em grandes corporações como o Google, como o Magazine Luiza, aí que lançou, né, o seu trainee, e daqui para frente é um caminho sem volta, né? Vocês perguntaram aí acho que foi pro Edu, se não me engano, você acha que está evoluindo? Sim, porque é isso, os pretos que passaram pela universidade, ninguém tomou seu conhecimento, né? Uma cabeça, a partir do momento que ela se expandiu, ela não volta atrás. Né? Se tem mais pessoas hoje, a gente pode não estar, nossa, super avançado, mas se tem mais pessoas hoje reconhecendo que as mortes, por exemplo, policiais, são fruto do racismo sistêmico, isso não volta atrás, né? Então, alguns passos que a gente está dando na discussão, no conhecimento, isso não volta, né? Então, assim, provavelmente esses jovens e toda essa galera que está vindo aí dessa geração das cotas raciais vai causar muito. Isso é incrível, que bom, porque quem estava ali sozinho não aguenta mais estar sozinho, né? Não aguenta mais carregar esse peso sozinho. A gente precisa estar em comunidade. Eu vejo lá no Google, né, com Afro-Googlers, desde ter sido a primeira, uma das únicas negras lá, a primeira a falar sobre esse tema, e hoje como né, tendo a família ali, tendo a galera preta, tendo tudo isso que a gente construiu juntos, é outra coisa, né? Antes eu passava situações de racismo no meu dia a dia, eu vinha para minha equipe e falava, gente, eu acho que isso foi racista. Não, sou um cliente difícil. Não, mas essa pessoa, todo mundo sabe que ela é difícil, não é racismo.
porra, hoje em dia, né, eu chego lá na família e falo, Fé, aconteceu isso, a galera, pronto, já começa o acolhimento, eu podia estar pé da vida, já melhorou um pouco, já ficou mais fácil, né, já ficou um pouco menos difícil de levar o racismo diário, porque é isso, a gente tem esse acolhimento, então, de novo, putz, até é difícil ir para um lado acadêmico, assim, dos dados, de explicar por que cotas, porque tá aí, né, gente? É ridículo como a gente tem que ficar, nós como pretos, a gente tem que pegar a galera que tem o melhor nível de educação do Brasil, pegar essa galera pela mão e ensiná-los quando a informação tá aí, né? Quando tá tudo disponível. Então, assim, eu espero que as cotas continuem, na verdade, evoluindo, né? A gente está vendo aí as ações afirmativas em programas como... há mais de um ano a gente lançou no Google um programa de estágio só para estudante, que retirou o inglês como requisito mínimo, e já foi muito bacana. Hoje a gente está vendo, né? Inclusive foi o que inspirou muitas empresas, espaços também. Hoje a gente está vendo Magazine Luiza, Bayer, a Diageo, vários outros fazendo programas também, e eu espero que isso se mantenha, mas é importante pensar na inclusão desses profissionais uma vez que eles estejam dentro. Por isso que eu acho que só as cotas no quesito, no lado corporativo, também não adianta, não é só botar para dentro, né? A gente vê outras empresas que a gente sabe que internamente não são inclusivas, falando aí para fora como acham importante, como querem contratar, e a gente vê os profissionais negros que estão lá dentro falando, não, né, isso aqui é zero inclusive, então não adianta se a gente só traz para dentro, falando de empresa, tá? Não falando de universidade, por favor. Então, falando de empresa, se a gente só cria uma cota, como acontece com a galera deficiente, que sim, é muito necessária, mas quantas vezes eu não vejo a empresa indo lá e pagando a multa e não está contratando mesmo e paga a multa e é isso, né? Ou uma vez que contrata as pessoas com deficiência, geralmente são encargos, né, que, pô, é só para a pessoa contar mesmo lá nos números, não é algo que vai desenvolver ela, a carreira dela, tem a ver com o que ela estudou, por exemplo, se ela teve a chance de estudar e coisas do tipo, né? Então, eu espero que a gente não veja a mesma coisa acontecendo com os profissionais negros. Eu espero que a gente veja essas ações afirmativas, programas e tudo mais, mas que isso seja 360, que isso venha acompanhado, não seja só contratação, né, mas que tenha a ver com retenção, com promoção, com salários, né, equalitários e tudo mais. Então, mais ou menos, sei que talvez não tenha respondido assim, Cris, qual a importância das cotas aqui? É tão óbvio, né? De novo, é só você abrir o Google, você digita os dados. Quantos universitários são negros? Qual porcentagem da população é negra? Pronto, você tem a resposta do por que é importante. É isso que eu acho. E eu acrescentaria a essa fala da Cris um outro ponto muito importante, que também digitem lá no Google e pesquisem. Qual que é o contexto histórico do racismo estrutural? Porque aí, como a Cris falou, eu não acho que é nossa obrigação ficar ensinando a respeito do porquê, principalmente porque essas pessoas têm acesso à informação. Mas só dando um recap aqui para quem está ouvindo o podcast, só para vocês não saírem sem essa informação, a gente passou por diversos processos históricos que excluíram as pessoas negras ao longo do processo. Ainda no Império, teve legislação que baniu a entrada de negros, por exemplo, dentro da escola. Então, negros não podiam estudar. Existia uma lei também, que era a Lei de Terras, que impedia que escravos, por exemplo, pudessem obter terras através do trabalho deles, sabe? Uma das leis que existiu e que é a que particularmente mais me assusta, assim, dentro do contexto histórico, é uma lei que proibia, por exemplo, que pessoas negras se juntassem para jogar capoeira, porque eles interpretavam que aquilo ali não era uma manifestação cultural, aquilo ali era uma forma de vadiagem. Então, que aqueles grupos negros ali que se juntavam, aquilo era uma forma de oprimir, né, a sociedade, porque colocava as pessoas em risco. Então, se vocês observarem o contexto histórico, existe uma série de coisas que limitou a participação das pessoas negras na sociedade.
E isso vem de muito antes da abolição da escravatura, sabe? Do que a gente aprende lá e vê a Princesa Isabel como uma grande heroína que libertou os negros. A história é muito mais aprofundada que isso, gente. E, felizmente, a gente tem muitos historiadores e historiadoras que estão pesquisando a respeito disso. Então, tentem pesquisar um pouco sobre esse contexto histórico do porquê existir o racismo estrutural na sociedade brasileira, porque eu acho que isso ajuda a entender um pouco de que essa ideia de que existe uma democracia racial, que todo mundo é igual e que o Brasil é um país que não vê cor de pele, eu acho que fica um pouco mais claro. Mas só complementando um pouco a fala da Cris também, para além desse aspecto histórico, porque, novamente, deem o Google e pesquisem, mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente é parar com a ideia errada de representatividade que a gente tem. Existe uma ideia de que ter representatividade é, por exemplo, você ver uma Rachel Omaya, que até há pouco tempo era uma das únicas CEOs negras do Brasil, né? E você vê, não, é possível sim que mulheres negras cheguem à liderança. Olha a Rachel Omaya aí na capa da revista, estampando essa possibilidade, falando da trajetória dela, indo da palestra não sei onde. Sim, gente, é possível. Só que quantas Rachel Omayas existem, sabe? Num país onde 55% da população se declara preta ou parda, ter uma Rachel Omaya é muito pouco. E aí eu quero mencionar uma amiga que é a Giovanna Eliodoro, o arroba dela é fantástico, gente, @transpreta, é uma historiadora fantástica, acompanhem, ela faz um trabalho sensacional. E eu quero mencionar um ensino particular que ela trouxe para mim, que depois eu fui entender um pouco mais, que existiam pesquisas sobre o assunto, que é a pesquisa sobre proporcionalidade, sabe? Você ter apenas uma pessoa negra, você ter apenas uma pessoa representando toda a população negra do país, que é gigantesca, é muito cruel. Porque, primeiro, você coloca aquela pessoa como um símbolo, como você dá a ela um fardo para carregar de representar uma comunidade que é extremamente grande e extremamente plural. Isso é extremamente difícil por si só. Mas, para além disso, quando você coloca só uma pessoa e acha que você resolveu seus problemas de representatividade, você não está olhando para a questão da proporcionalidade. Nós somos 55% da população. Por que nós não somos 55% das empresas? Por que nós não somos 55% das cadeiras dentro das universidades? Por que nós não somos 55% dentro dos corpos administrativos das empresas? É esse tipo de questionamento que a gente precisa começar a se fazer quando a gente questiona o modelo de cota. Quando a gente questiona, por exemplo, por que do Magazine Luiza está fazendo um programa que separa 20 das vagas que eles abrem todos os anos exclusivas para pessoas negras, porque eles querem aumentar o volume de lideranças negras. Por que isso vira um burburinho? Por que isso vira um caso de justiça? É muito além de negar oportunidades a pessoas brancas, gente. A gente está falando de representatividade, a gente está falando de reparação social e a gente está falando em algum nível de tentar aumentar a proporcionalidade. Nós somos uma população negra muito massiva. Nós temos no Brasil a cidade que é mais negra fora da África, que é Salvador. Então, quando a gente pensa em um país que é tão negro, mas onde a negritude alcança tão poucos espaços, é cruel questionar esse sistema de cotas. Porque as cotas aqui são um sistema de reparação. A gente não pede cota porque a gente sabe menos, a gente não pede cota porque a gente teve... É lógico, a gente teve menos oportunidades de acesso, mas a gente não pede a cota por brigar pelo lugar que está de uma pessoa negra, de uma pessoa branca, que a gente quer tirar a pessoa branca do lugar que ela ocupa. Não é isso. A gente está tentando ocupar um lugar que é nosso de direito, porque a gente faz parte dessa população. É muito estranho, por exemplo, você pensar que uma universidade federal, uma universidade pública, a maior parte das cadeiras, né, das vagas que se abrem, elas não são ocupadas por estudantes de escola pública. Isso é muito surreal.
Então, é uma discussão que vai muito além de simplesmente negros querendo ocupar lugares dos brancos ou tomando as vagas dos brancos. Quem deu essas vagas para os brancos? Quem disse que essas vagas são dos brancos por direito? Eu acho que a gente precisa repensar muita coisa quando a gente vem nesse discurso das cotas, seja nas universidades, seja nas empresas, porque essa discussão ela vai muito além. E aí, novamente, eu reforço para todo mundo que está escutando aí, para seguir o conselho da Cris, ir lá no Google e pesquisar um pouco a respeito desses temas, porque essa discussão é muito mais profunda para a gente ficar nesse raso, achando que é simplesmente a gente pedindo esmola ou pedindo favor, que é muito além disso. E nesse gancho aí de representatividade, de sucesso, eu queria saber de todo mundo aí, quem são as referências de vocês? Eu queria ouvir a do Felipe primeiro, porque eu estou mega curioso em saber quem são as referências deles. Tá, vamos lá. Eu gosto muito, tem um cara que eu admiro muito, que é o Emicida. Eu acho ele um cara fantástico. Todos os pensamentos dele, a forma como ele se expõe, a forma como ele trata desses assuntos, eu gosto muito. E tem um cara que eu falo para todo mundo que um dia eu vou conhecer, que um dia eu vou jantar com ele e com a esposa dele, que é o Jay-Z. Eu gosto muito também do jeito como ele leva. Eu confesso que sou mais fã da Beyoncé do que do Jay-Z, tá? Mas se vocês me falassem hoje assim, Felipe, você pode sentar com 3 pessoas para bater um papo sobre qualquer coisa do mundo, né? Na minha mesa teria Jay-Z, Beyoncé e Emicida, com certeza. Então, complementando da Beyoncé, que o nome do Garotas Solteiras, que é o bloco em que eu canto, ele é tradução de Single Ladies da Beyoncé. Ela é a nossa diva mora, assim. Maravilhosa, maravilhosa. Mas aproveitando o gancho, já que eu peguei a palavra aí, sim, eu acho Jay-Z e Beyoncé, assim, um casal referência. Eu acho que eles mostram que é possível construir um império mesmo quando você não faz parte de quem tradicionalmente constrói impérios. Na minha área em específico, eu tenho uma referência que eu gosto muito, que é a Vernee Myers, que é a head de estratégias de inclusão da Netflix. E para quem é entusiasta aí do tema diversidade e inclusão, ela tem uma frase que ela é bem clichê, assim, talvez vocês já tenham ouvido, que é: diversidade é ser convidada para a festa, inclusão é ser chamada para dançar. Eu amo essa frase dela e é uma das coisas que eu levo como meta para minha vida, assim, sabe? Eu quero chamar cada vez mais gente para dançar e numa pista de dança que caiba todo mundo. Então, pro meu lado profissional é o que eu tento guiar. Mas se eu for falar uma referência hoje de quem eu admiro pra caramba, assim, eu preciso mencionar o Billy Porter, que é o ator, ele é um dos protagonistas de Pose, que não sei se vocês já viram, é uma série da HBO. Se vocês não viram, procurem, tem a primeira temporada na Netflix, inclusive. Mas o Billy é um ator fantástico, que agora, depois dos seus 40, que ele está chegando de fato ao estrelato, ele foi protagonista de uma remontagem do Kinky Boots, que é uma peça protagonizada por artistas LGBT, e em Pose ele é um dos personagens de destaque. Ele já foi premiado com um Emmy, e eu acho maravilhoso o quanto ele, enquanto um homem negro, gay, na faixa já dos seus quase 50 anos, como que ele se impõe e coloca a autoridade dele enquanto uma bicha efeminada que chega nos red carpets com vestidos mais maravilhosos que de muitas das atrizes que passam por lá. Eu acho que, sabe, conseguir bancar essa afirmação, assim, é uma coisa que me faz admirar muito ele como pessoa. Ele é um cara fantástico, assim, e que eu recomendo muito conhecer o trabalho dele, gente. Procurem coisas, porque o Billy é fantástico. Já anotei aqui, cara. Obrigado pelas referências aí. Edu, eu queria muito trazer um ponto para essa frase que você colocou do chamar para festa e do tirar para dançar, né? Porque você sabe que por muito tempo eu também pensei
Exatamente assim, mas hoje em dia eu já acho que tem mais uma outra camada para ser realmente inclusivo. Que é tipo assim, que música é essa que você tá botando pro povo dançar, tá ligado? Além disso, é o rap ou é a música clássica? Ou é tipo o baile que a valsa que ninguém te ensinou porque você não passou pela mesma formação, sabe? Então, com o tempo, nossa, eu tô há tanto tempo nessa, gente, que só vou descobrindo mais desafios, assim. Tipo, mais e mais camadas da inclusão, sabe? E eu comecei a pensar nisso justamente porque uma vez a gente fez um evento lá no Google, do Afro Googlers, e, cara, na entrada da galera, eu deixei tocando uma playlist só de música preta, assim, tinha Racionais, por exemplo. Meu, depois uma das coisas que as pessoas mais comentaram foi assim, meu, eu não acredito que eu vim num evento no Google, na Faria Lima, que eu subi nesse prédio, e tudo mais. E a hora que eu cheguei, tava tocando Racionais. Sabe? Que eu tava, tipo, eu cheguei lá e tava tocando Racionais. As pessoas, elas já, sabe? Tipo, e aí você vê como, né, esse pertencimento, né, esse senso de inclusão e tudo, tipo, tem tantos detalhes, né, que fazem isso, assim, que não são detalhes, na verdade, né, mas só um ponto aí pra gente, depois, quem sabe, um dia tomar uma breja, falando mais, tipo, né, divagando mais sobre isso, mas, enfim, só pra não fugir da pergunta, cara, não tem como não citar a Beyoncé, né, realmente, gente, porque, assim, me emociona muito alguém que usa o espaço onde está por uma causa maior, né? Para transformar o mundo num lugar melhor. E a Bey, ela tem feito isso de uma forma muito respeitosa, por mais que né, sempre tenha críticas aos haters gonna hate, né? Primeiro, haters gonna hate. E é claro que todo trabalho você pode trazer críticas e ver o que poderia melhorar, mas assim, né, sendo uma artista pop, com a chegada que ela tem, com o alcance que ela tem, o que ela vem propondo, né, de novas narrativas visuais, estéticas, trazer os artistas realmente africanos para colaborar na produção, e não é só da cabeça, acho que a África é isso, mas não, claro, tem falhas, vai ter falhas, mas ela vai atrás, e principalmente o quanto ela está transformando isso em acessível, né, através da música pop, através da internet, através da imagem, pô, Rei Leão, usando Rei Leão, cara, é assim, é uma sacada, e realmente tudo que fala traz muito da ancestralidade, me emociona muito, eu acho que vai muito para esse lugar de cura, quando a gente falou, né, de, putz, como é que você se mantém firme num mundo igual a esse, passando por tudo? Primeiro, você precisa de umas pessoas tipo o Felipe, assim, do seu lado, que eu já quero botar num potinho, mas realmente é um exercício, né, da gente se manter com esse sorriso, com essa energia, para não se deixar bater mesmo, para não se deixar levar, mas né, indo nessa, né, de buscar coisas que apoiem essa sua cura e essa sua sobrevivência, quando a gente olha para trás, quem veio antes, e entende que tem gente que está fazendo isso muito antes da gente, que a gente não está sozinho, né? Que desde os quilombos, a movimento negro unificado no Brasil, tudo isso, pô, tem história, né? A gente faz parte de we're part of something way bigger, como a Beyoncé fala na música. Então, tipo, esse resgate do que vem antes, com esse olhar afrofuturista para o que vem, né, de esperança para o que vem, e que a gente é parte disso, pô, isso é muito lindo, isso cura, né, isso tira a capa de super-herói de, putz, eu vou resolver o racismo com o meu projeto, com nessa geração, talvez não, infelizmente, mas a gente é parte de uma história e de uma transformação que vem acontecendo, e que tem gente foda que veio antes, e que tem gente foda que tá vindo, que vai lutar junto com a gente e vai continuar o legado. Então, quando ela traz isso, né, do antigo e do novo, eu acho isso, putz, assim, um momento de cura mesmo, me inspira muito, me emociona muito. Então, acho que isso vem sendo revolucionário na forma como ela está levando isso para o grande público. Eu admiro muito, né, pessoas que vieram antes e que foram as sozinhas, as primeiras, e ainda assim mandaram ver, e levaram e aguentaram. Por exemplo, Whoopi Goldberg, a Oprah, aqui no Brasil é a Glória Maria, que até a galera esses dias caiu na mata em cima da Glória Maria, e por alguma coisa que ela falou, até ignorei, gente. Pelo amor de Deus, olha tudo que a Glória Maria
foi e é e representa para o nosso povo, e aí vocês vão cair em cima dela por causa de um negócio que ela falou errado. Esse negócio do cancelamento aí da internet tem que acabar, né? A gente tem que saber dialogar como adultos, né? Em vez de ficar só apontando o dedo. Vamos cancelar o cancelamento, amém. Vamos cancelar o cancelamento. Então, Glória Maria, para falar dos nossos intelectuais fodas, Sueli Carneiro, Cida Bento, próprio professor Denis de Oliveira, que eu tive a oportunidade de estudar com ele enquanto eu era aluna da USP, mas eu não tinha consciência ainda tanto para valorizar o quem eu tinha ali na minha frente, do jeito, né, da forma como eu tinha ali aquele acesso, e hoje, a Júlia, tô vendo aí ela no chat também concordando, hoje ele é meu professor na pós, e eu tô feliz de ter essa oportunidade de reaproveitar a presença dele e os ensinamentos dele, então são algumas das pessoas em quem eu me inspiro aí, mas a lista é grande, né, MC, né, todo mundo, gente, os pretos é tudo maravilhoso, plural, tirando alguns das ideias erradas, do close errado, da mente dominada pelo colonialismo, tem muita gente incrível, maravilhosa. Só de estar entre os nossos é uma fonte de inspiração demais, assim. Então, é isso, mas esses são alguns. E, de novo, bem, quem falar que não entre em minha casa e fale mal de bem. Aqui na minha parede, ó. Quem tá escutando só nesse vídeo, mas aqui atrás da minha parede tem Liberté, Galité, Beyoncé. Ok, ladies, now let's get information. Se veio na minha casa falar mal de Beyoncé veio no lugar errado. Exatamente, eu amo a Beyoncé e vou defendê-la. Gente, estamos caminhando para o final desse papo, infelizmente, porque tá bom demais. E como de praxe, eu queria pedir para vocês deixarem alguma mensagem, alguma motivação, que é o papo do Felipe, sobre o Dia da Consciência Negra, se vocês puderem falar algo. Eu diria que consciência negra é todo dia. A gente tem que ter consciência do nosso valor, da nossa história e saber que a gente pode, que muitos não nos foram dados, mas a gente tem que lembrar que a gente pode. Os espaços, eles estão aí, eles são nossos, e se a gente quiser, eles nos cabem. Eu demorei muito para ter contato com a minha negritude, assim, e entender o que é ser uma pessoa negra no Brasil. Mas quando você entende isso, é uma coisa revolucionária. É uma coisa muito transformadora, porque isso mexe com você, isso mexe com as suas vontades, mexe com a forma como você opera, relações que permeiam a comunidade na qual você está incluído. E eu acho que é extremamente importante que a gente considere isso, que consciência negra é todo dia. A gente tem que ter esse despertar para o nosso valor e para o nosso pertencimento. E esse pertencimento só é válido quando todos nós estamos lá. Então, estender a mão para o outro e para a outra sempre é uma coisa importante também a se fazer. Então, meu recado sobre consciência é esse. O meu é, parafraseando, né? Eu tenho um sonho e o meu sonho é que um dia a cor da pele não seja tão importante quanto o que a gente, de fato, veio aqui nesse mundão para fazer. Enquanto as pessoas julgarem os outros pela cor da pele, a gente vai viver nesse emaranhado de disputas e de coisas ruins. Então, eu espero mesmo, assim como o Edu falou, que nós, da nossa negritude, tenhamos consciência que nossos dias são todos os dias e que a gente tem sim que comemorar e continuar buscando nossos sonhos. Maravilhosos. Aprendendo muito aqui também, tá anotando tudo no meu caderninho. É isso, né? Dia da Consciência Negra é todo dia e deixaria um chamado aqui, uma provocação para todos os meus irmãos, que é, como diz, né, o Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor, né? Então, que a gente possa, também como comunidade, estar sempre vigilante e atentos qual que é o nosso padrão, né? O que a gente quer alcançar? Chegar num lugar para poder inverter as coisas, oprimir os brancos, se vingar, né? Fazer a revanche?
ou realmente o que a gente quer construir? É um mundo realmente, né, de liberdade e equalitário e de inclusão com todo mundo, né? Então, vamos continuar atentos, galera, conforme em todas as práticas nossas do dia a dia, né? Eu sei que a gente, como comunidade, recebe tanta violência que muitas vezes a gente também só sabe responder com violência, né? E com esse dedo apontado, né? Com cancelamento e tudo mais. Mas não é sobre isso. Não é sobre inverter, não é sobre a gente se tornar, né, os donos do poder e aí oprimir outros. Mas não, é sobre construir, revolucionar, acabar com tudo isso que está dando errado, que tá matando o mundo, que está matando a natureza. A gente não vai nem conseguir falar de consciência negra, porque a gente vai matar o mundo antes, tá ligado? Olha aí, olha a poluição, olha o aquecimento global, olha tudo. Então, vamos refletir realmente de uma forma, né, assim, total, de transformação, de revolução e não de reprodução dos erros do passado. Então, e de outros, né? Pegar esse erro dos outros e reproduzir. Então, espero que a gente possa estar sempre atento para revolucionar com amor e construindo um outro mundo. Não tentar de novo essas coisas que a gente já fez, que a humanidade já fez e errou. Bom, gente, e é com essas mensagens que a gente finaliza o voo 018 do Saída de Emergência. A gente agradece imensamente, de coração, a presença dos nossos convidados, a Cris, né, o Edu, o Felipe. Obrigada, Vinícius, pela parceria. Obrigado, Alex. Obrigado a todos os convidados. Amei muito esse papo. Aprendi demais. Sou fã de vocês três. E como diria Emicida em beira de piscina, aos que apontam, eu trago a resposta mais louca. Não diz que eu sou marrento, não. Trampa mais e melhor que eu cala a boca. Deixa eu devolver o orgulho do gueto e dar outro sentido à frase. Tinha que ser preto. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, muito obrigado. Pessoal. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Esse podcast é apresentado pela Copastura.